Saudações humanos! Tudo na paz? Andrade Neves, professor de História, juntamente com minha corujinha, Coragem é o nome dela, muito importante para estes momentos, né, em que você está aí confinado em função do coronavírus. Muito bem, quero convidar você hoje a assistir uma aula sobre Roma Antiga. Todo mundo conhece Roma, todo mundo já ouviu falar algo sobre Roma e sobre o glorioso império que os romanos construíram em sua trajetória, né, em seu percurso. Muito bem, só que pouca gente sabe que antes de Roma ser Roma, a civilização, né, mais imponente que o mundo antigo conheceu, houve outra civilização que ocupou a mesma Península Itálica. E nós vamos falar hoje um pouquinho também sobre essa outra civilização. As duas imagens que eu trouxe aqui são lâminas clássicas sobre Roma. O Coliseu, a dimensão do Império. Porém, poucos entendem a formação, o processo que transformou uma pequena polis fundada em 753 a.C. em um grande império. Em vídeos anteriores, principalmente sobre a civilização grega, eu pontuei que a Península Itálica possuía várias colônias dos helenos, dos gregos, e era chamada por estes de Magna Grécia. Os gregos tiveram uma colaboração muito importante, muito salutar na formação do mundo romano, principalmente quando Roma se expande para fora da Península Itálica em sua segunda fase de expansão, a expansão externa. Porém, antes dos gregos e mesmo muito antes dos romanos serem os romanos que nós conhecemos, que nós estudamos, havia ao norte da Península Itálica uma outra civilização, uma civilização que provavelmente fundou a polis romana, que é a civilização dos etruscos. Né? Não há consenso de fato se nós podemos falar que os etruscos eram uma civilização. Enfim, os etruscos tiveram um papel decisivo na formação da civilização romana. Os gregos chamavam os etruscos de tirrenos. E nessa colaboração para a formação do mundo romano, certamente, durante o período monárquico, os etruscos desempenharam um papel salutar. Então, antes de falar dos romanos propriamente, irei falar sobre os etruscos. E assim abordo as características do período romano relativo à monarquia. Vamos lá. Observe ali a lâmina. Quando os gregos, em sua aventura de expansão comercial e colonizadora, aportam, né, no início do século 8 a.C., na costa da Península Mediterrânea, os helenos, os gregos, eles vão se surpreender ao encontrar ali um povo muito curioso, uma civilização que se mostrava demasiadamente avançada em comparação aos outros povos que habitavam a Península Itálica. Eram os etruscos, eram os tirrenos. Os gregos, né, chamaram os etruscos no primeiro momento de tirrenos, e assim eles serão conhecidos durante uma boa parte da antiguidade. Segundo o professor Norberto Guarinello, naquela época, os etruscos ainda viviam em aldeias, não conheciam a escrita e possuíam uma arte bastante rudimentar. É um cenário que vai mudar assim de forma radical, né? Mas a civilização etrusca ela vai sofrer um processo de desenvolvimento e de expansão territorial bastante rápido, né? Bastante avançado para o período. E estas aldeias vão se transformar em polis, adotando o modelo que já vinha dos próprios helenos. Então você tem aqui a localização geográfica da civilização etrusca entre o centro da península e a região mais ao norte, já na fronteira com o mundo dos gauleses, que nós falaremos depois. Né? Importante lembrar aqui
que vai haver um processo de expansão da civilização etrusca, que ocorre entre os séculos 7 e 6 a.C., é o período de esplendor dessa civilização, que é justamente o momento em que Roma surge como uma polis, e por isso nós acreditamos que Roma foi fundada pelos etruscos. A organização política dos etruscos, num primeiro momento, foi uma organização de monarquia, ou seja, as polis etruscas eram comandadas por reis. Mais tarde houve um processo de substituição da monarquia pela oligarquia, por uma aristocracia. Foi desenvolvido em algumas dessas polis, foi desenhado um modelo de magistratura, ou seja, de chefes que exerciam de fato o poder executivo, e nós vamos observar isso também em Roma, quando ela se transformar em uma república, né? Supõe-se que, obviamente, o poder durante essa fase aristocrática estivesse na mão desta elite, desta aristocracia. Eu digo supõe-se porque a civilização etrusca ela ainda é muito pouco conhecida. Provavelmente, nem você aí, do outro lado da telinha, já havia ouvido falar da civilização etrusca, da civilização tirrena, nesta região da Península Itálica. Segundo Pedro Paulo Funari, que escreveu um livro muito importante, que eu utilizo muito em minhas aulas, chamado Grécia e Roma, ele acredita que a cidade de Roma tenha, na verdade, sido fundada pelos etruscos e que estes tenham, de fato, controlado a polis romana em sua fase monárquica, que é uma fase muito pouco conhecida também, uma fase que praticamente não aparece nos vestibulares. Eu dificilmente encontro uma questão relacionada ao período romano da monarquia, que é a sua primeira fase. Assim, depois de rápido florescimento entre o século VII, a partir do século VII, na verdade, há um breve período de bastante brilho e de expansão imperialista, que vai até o século VI a.C., e depois, a partir do século V, nós teremos um conjunto de insucessos que é iniciado, por exemplo, com a expulsão dos etruscos da polis romana a partir de 509 a.C., que é justamente nesta data que começa a fase republicana de Roma. Os etruscos serão expulsos pelos nobres romanos, que nós iremos chamar de patrícios. Eu trouxe outras informações aqui importantes, né? Após a expulsão dos etruscos da cidade de Roma, os tirrenos etruscos vão sofrer derrotas sequenciais. Primeiro, lutando ao lado do Império de Cartago contra os gregos, eles vão ser derrotados na região mais ao sul da Península Itálica, isso aí por volta de 474 a.C. Em 400 a.C., eles vão perder territórios mais ao norte. Vou até voltar aqui o mapa para você entender, ou seja, eles vão chegar inclusive aqui à região sul. Essa região sul da Península Itálica ela é dominada principalmente aqui pelos gregos. A Sicília aqui ela é governada pelo Império de Cartago, né? Ao norte você vai ter os famosos gauleses. Quem não se lembra de Asterix e Obelix contra César, né? Então, eles vão perder territórios para os gauleses também, que futuramente serão derrotados, bem futuramente serão derrotados pelo famoso Júlio César. E é justamente nesse momento que os próprios romanos iniciam um processo de expansão interna, que é a chamada primeira expansão romana. Eles vão marchar conquistando vários territórios, na verdade vão conquistar toda a Península Itálica, a partir do centro. E esse processo de expansão se dá através da conquista das cidades etruscas. No decorrer do século seguinte, toda a Etrúria, essa região mais ao norte aqui, vai capitular diante do poderio romano. Em 270, os etruscos já compõem uma das federações da República Romana, né? Então você tem este elemento aí fundamental. Deixa eu avançar aqui os slides que a gente está pontuando, né?
Em 90 a.C., através da lei Júlia, todos os etruscos e, na verdade, todos os povos que estão sob o domínio dos romanos vão receber a cidadania romana. Nós vamos pontuar mais adiante como a cidadania romana foi um elemento fundamental para a expansão da República Romana. Né? Uma cidadania bastante flexível, se a gente comparar, por exemplo, com a cidadania grega. A partir desse momento, ou seja, a partir de 90 a.C., com a incorporação e com a elevação dos etruscos a cidadãos romanos, é muito difícil você destrinchar, você separar a história dos etruscos da história da civilização romana. Mas esta observação anterior que eu fiz aqui sobre a civilização etrusca, ela é muito importante. Porque você vai ter aí, a partir da ascensão dos romanos, o surgimento, o aparecimento de um novo mundo, no qual os etruscos serão incorporados, ou serão engolidos, né? Ainda que evidenciando rebeliões, obviamente que esse não é um processo pacífico. Durante o século III a.C., por exemplo, os romanos já estabeleciam colônias no território etrusco, de forma lenta, mas implacável, vai introduzindo a língua, os costumes romanos. O processo de romanização da Etrúria recebe o golpe definitivo justamente com a lei em 90 a.C., com a lei Júlia, que converte os etruscos a cidadãos romanos, né? E a partir de então, você não tem mais como desvincular a trajetória romana, a trajetória etrusca da trajetória romana, porque na verdade a civilização etrusca vai ser engolida pelos próprios romanos, né? Para fechar esse primeiro momento aqui, essa fala sobre a civilização etrusca, é importante você lembrar que havia toda uma diversificação de povos na Península Itálica antes da conquista dos próprios romanos. Beleza? Fechamos aqui a civilização etrusca. Valeu!